Março foi marcado por decisões de políticas monetárias pelo mundo, que impactaram diretamente os mercados. Além disso, tivemos a divulgação de dados de atividade mais fortes aqui no Brasil, o que resultou em revisões importantes das projeções. Para entender tudo isso, estou mais uma vez com a Sara Bretones, nossa economista. Seja bem-vinda, Sara. Obrigada, Mari. Bom, em março tivemos uma mudança no cenário de juros aqui na Bradesco Asset. Você pode contar um pouco para a gente sobre a última reunião do Copom e o que motivou essa revisão? Claro, Mari, vamos lá. Bom, na última reunião, o Copom reduziu a taxa Selic em 50 pontos para 10,75 e indicou que o passo deve ser o mesmo na próxima reunião ali em maio. Ok, tudo isso já era esperado pelo mercado, mas o que mudou então? Bom, apesar da avaliação do Copom de que o cenário base não se alterou de forma substancial, ele optou por indicar apenas o ritmo da próxima reunião em maio, né? Vai lembrar que nas decisões anteriores a indicação era feita no plural, ou seja, valia pelo menos para as próximas 2 reuniões. Nesse sentido, quando ele tira o plural, isso é condizente com um cenário de incerteza maior, né? Então oferece para ele uma flexibilidade nas próximas ações. Na nossa visão, essa mudança de postura do Banco Central é explicada principalmente pela divergência entre o que se deveria esperar para o momento atual do ciclo de política monetária e dos sinais efetivos vindos ali do comportamento da atividade econômica, né? Assim, o Copom reconhece o aumento da probabilidade de um cenário alternativo de maior pressão sobre a inflação no médio prazo, por conta de uma atividade e principalmente um mercado de trabalho ainda bastante aquecidos. Com isso, a gente aqui na Bradesco Asset passou a considerar uma redução do passo do Copom na reunião de junho, para 25 pontos, né? Então, seria mais uma queda de 50 e, a partir de então, um ritmo de 25 pontos, como o cenário mais provável. Sara, e eu vou puxar o gancho sobre o que você mencionou em relação aos sinais mais fortes da atividade econômica. Pode falar um pouquinho sobre que sinais foram esses? Bom, Mari, a gente foi surpreendido com resultados mais fortes sobre a atividade econômica de janeiro. Lembrando que esses dados são divulgados com bastante defasagem, né? Então, em março, a gente soube os dados de janeiro. A gente teve um crescimento expressivo das vendas no varejo, 2,4% em relação a dezembro, e de 0,7% do volume de serviços, que superaram as projeções mais otimistas feitas pelo mercado. Além disso, surpreendeu o ritmo de geração de empregos e o crescimento dos salários acima da inflação. Esses dados fizeram com que a gente passasse a esperar um PIB ainda mais positivo para o primeiro trimestre desse ano e, com isso, um PIB de 2,1% para o ano de 2024. Quando a gente olha para os efeitos disso sobre a inflação, a gente já vê no IPCA 15 de março ali uma aceleração na margem do núcleo da inflação de serviços, né, refletindo essa pressão vinda do mercado de trabalho, principalmente da alta dos reajustes salariais, tá, que tem indicado ganhos reais. Esse ponto vai reforçar a preocupação ali colocada pela autoridade monetária no Copom. Sara, e no cenário global também mudamos a nossa visão para a trajetória dos juros americanos. Você pode contar um pouco para a gente sobre isso? Claro. Bom, Mari, no mês a gente teve uma decisão do Fed em linha com as expectativas também, com manutenção dos juros. No comunicado após a decisão, o Fed afirmou que não espera diminuir a taxa de juros até que tenha confiança de que a inflação esteja se movendo para a meta de 2%, né? Nesse sentido, o Jerome Powell, presidente do Fed, destacou que o comitê precisa de mais dados entre as reuniões para ter a confiança exigida para reduzir a taxa de juros, né? Particularmente um afrouxamento do mercado de trabalho, que segue bastante aquecido também. Assim, a expectativa sobre a redução da taxa de juros nos Estados Unidos segue bastante incerta para a gente. A nosso ver, a maior probabilidade é de um cenário de começo de corte de juros de 25 pontos na reunião de setembro, com cortes sequenciais de mesmo ritmo ali em novembro e também em dezembro. Bom, e todo esse cenário que a Sara trouxe impacta diretamente os seus investimentos. Mas vamos entender como. Embora haja incerteza quanto ao início do ciclo de redução das taxas de juros nos Estados Unidos, continuamos mantendo uma visão positiva para os ativos de risco. Acreditamos em uma queda sincronizada das taxas de juros nas economias desenvolvidas, o que poderia impulsionar principalmente os ativos de economias emergentes. O mercado de renda fixa está passando por um período de alta volatilidade e abertura dos juros, tanto nominais quanto reais, em todos os vencimentos. Já o mercado de crédito privado teve um bom desempenho nesse primeiro trimestre, com recuperação dos spreads e aumento da qualidade das emissões. E, por último, as bolsas globais tiveram um desempenho positivo no mês, com a estabilidade das taxas de juros nos Estados Unidos. Porém, dados de atividade mais fortes vêm gerando incerteza sobre o início dos cortes. No Brasil, o Ibovespa ficou levemente negativo, em 0,71%, influenciado pela queda das ações da Petrobras e da Vale. Já as small caps se destacaram positivamente.
Os nossos gestores estão focando em empresas com perspectivas de revisões positivas nos lucros, beneficiadas pela queda das taxas de juros e com a alocação menor nos setores de commodities. Sara, como sempre, a nossa conversa foi super esclarecedora. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mari. E até a próxima, pessoal. Tchau!